Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência na questão 739, flagelos destruidores, né? Então, se nós pararmos para analisar, em 2004, nós tivemos aqui na Terra um tsunami que ele matou aproximadamente 220 mil pessoas. Olha só para você ver. Olhando pelo lado material, foi um flagelo destruidor, né? Porque 220 mil pessoas desabrigou mais de 5 milhões de pessoas. Mais de 5 milhões de pessoas ficou desabrigada. Mas para aqueles que não têm conhecimento, aquilo ali foi um flagelo. Foi uma destruição. Vou usar aquele termo assim pejorativo, foi uma desgraça na vida daquelas pessoas. E para o mundo todo também, porque quem não se compadece com o sofrimento do outro? Até eu, na época, né? Mas observa para você ver que é a natureza em ação. É a natureza do globo, é a natureza natural, é o processo natural da evolução. 220 mil pessoas se sucumbiram naquele tsunami de 2004. Houve outros tsunamis também na Terra. Houve um tsunami no ano de 426 antes de Cristo. Mas matou milhares de pessoas também. Houve um outro tsunami no ano de 1755, se não me falha a memória. Onde praticamente 60 mil pessoas naquele local ali do epicentro morreram. No Chile, né? Também teve um tsunami. No Chile, quantos vulcões e também em outros países já entraram e entram em erupção. E que aquela lava vulcânica, ela pega de surpresa aquelas pessoas circunvizinhas ali dos vulcões e mata todo mundo. Não deixa de ser um flagelo humano, né? Como tá aqui, flagelos destruidores. Se nós pararmos para analisar, a peste bubônica
aproximadamente ali pelo ano de 1200 e pouco, né? Matou aproximadamente 250 milhões de pessoas. 250 milhões de pessoas. A peste negra, a peste bubônica. Não deixa de ser um flagelo destruidor. Quantos terremotos já ocorreram no mundo, onde nós sabemos que um dos países que mais sofre no mundo com terremotos é o Japão. Porque o Japão praticamente ele encontra-se em cima, vamos dizer assim, que nós não conhecemos esses lados científicos deles, mas encontra-se em cima de grandes falhas de placas tectônicas. Então, quase todos os dias no Japão ocorre terremoto. Inclusive, houve um ano aí que não só teve um grande terremoto no Japão, como o terremoto também afetou uma usina nuclear. Olha só para você ver. Nós temos que citar esses. Sabe por que nós temos que citar tudo isso? Porque isso faz parte dos flagelos destruidores. Nos Estados Unidos e em outros países, tem países que certas estações, 6 meses lá eles, o ano todo, durante 6 meses, neve e congelamento. E milhões de pessoas morrem. Inclusive na Rússia, na Alemanha, muitas pessoas morrem no frio. Então vai analisando só para você ver. Nos Estados Unidos e em outros países, eles sofrem com os tufões. Lá tem tufão. Lá tem maremoto de grandes proporções, que onde aquele tufão passa, eles destroem cidades e mais cidades. E milhares de pessoas morrem. Existem alguns países que alguns incêndios devastam milhares de hectares, de quilômetros de matas todos os anos. Milhares de pessoas morrem.
Nós podemos incluir também as torres gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. Mais de 3.500 pessoas ali morreram. Flagelo destruidor. Nós estamos analisando por esse prisma. No Brasil, quantas encostas em alguns morros, em algumas capitais, deslizamento e englobando tudo. Quantas centenas de pessoas já não morreram? Não é verdade? No Rio de Janeiro e outras capitais, São Paulo. Isso tudo são flagelos destruidores. Nós temos um outro flagelo destruidor que chama-se gripe, que pode ser considerado uma das enfermidades mais antigas de todo o mundo, que até hoje, no ano de 2021, ainda não conseguiram descobrir uma forma imunológica para imunizar a humanidade contra a gripe. Existem métodos paliativos, uma vacina aqui, uma vacina ali, mas ainda não conseguiram erradicar o vírus da gripe, não é verdade? E olha que, bem antes, 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, a gripe matou diversos faraós no Egito, principalmente no Egito. Muitos faraós se sucumbiram. Eu não sei se você sabe, mas Tutancâmon, ele morreu aproximadamente com 18 anos de idade. Só que Tutancâmon, ele era portador de hanseníase. Isso ninguém sabe, né? Ele era portador de hanseníase. Então, com 18 anos, a hanseníase, mas porque ele era um faraó, ele era respeitado por todos à sua volta. Porque hoje é hanseníase, mas naquela época era lepra. Só que chegou um certo momento em que eles assassinaram Tutancâmon. Ah, se eles estudassem tudo isso. A lepra, há 2, 3, 4, 5, 10 mil anos atrás, também fazia parte dos flagelos destruidores. A lepra, que hoje, 2021, nós tratamos como hanseníase. Flagelos destruidores, todos esses coletivos, e ao mesmo tempo um coletivo, um resgate coletivo
individual. Por que individual? Porque cada um sente de uma forma. Você entende que o World Trade Center, Santa Maria, cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, todos ali, um resgate coletivo, mas um coletivo individual, porque cada um encontrava-se num nível evolutivo. Coletivo pelo fato, resgate coletivo pelo fato de encontrar-se todos juntos, mas não resgate coletivo evolutivo. Não, porque cada um encontrava-se num nível evolutivo diferente. Fogo selvagem, cientificamente conhecido como pênfigo, também flagelo destruidor. Então todos nós sabemos disso, desses flagelos destruidores. Gripe espanhola, né? No ano de 1917, 1918, matou de 50 a 60 milhões de pessoas no mundo. Flagelo, né? Destruidores. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de 100 anos, Guerra de 300 anos, as 9 Cruzadas, as Inquisições, flagelos destruidores. Os períodos bárbaros que existiram na Terra antes do Cristo, 15, 20, 30 mil anos antes do Cristo. Quantos milhões de pessoas não morreram? Depois do Cristo. Quantos milhões de pessoas em processos coletivos e automaticamente individuais passaram por atrocidades? E sei que se fôssemos falar a respeito de flagelos destruidores, ficaríamos aqui alguns dias falando só a respeito de acontecimentos. Acontecimentos calamitosos. Você entendeu? Mas aquilo que nós temos para dizer, por exemplo, o câncer não deixa de ser um flagelo destruidor, um resgate, uma prova, uma expiação coletiva, mas individual. Por que coletivo e individual? Coletivo não é quando as pessoas estão todas juntas? É, Luiz, é. Mas eu quero dizer que no mundo, todos que estão com câncer estão juntos mentalmente, sofrendo a mesma dor, o mesmo problema.
passando pelas mesmas radiações, quimioterapia, radioterapia. Você entendeu? Então não deixa de ser um resgate coletivo, mas só que individual, porque cada um passa do seu modo, de acordo com a tua evolução. Quantos milhões de pessoas já desencarnaram e que ainda encontram-se no corpo físico com o HIV? Resgate coletivo, só que individual. Você está entendendo o que eu quero dizer agora, né? Com resgate coletivo e individual. Porque cada um encontra-se num nível de evolução. Mas a enfermidade é a mesma. Quantas pessoas já desencarnaram e estão hospitalizadas com o infarto, com o AVC? Resgate coletivo pelo processo de encontrarem-se na mesma situação enfermiça, mas individual, porque cada um no seu nível evolutivo. Quantos milhões de pessoas encontram-se nos flagelos destruidores que pode-se resumir-se como o Covid? Ou você vai me dizer que o Covid não é um resgate coletivo? Sim. Milhões de pessoas no mundo todo se sucumbiram coletivamente pelo fato de desencarnarem com a mesma causa. Entendeu? Coletivo na enfermidade, mas individual, porque cada um desencarnou de uma forma, mas a doença é a mesma. Quantos milhões de pessoas encontram-se mediante ao flagelo destruidor que é o suicídio? Olha o raciocínio nosso, como vai longe. Mas o suicídio não é um flagelo destruidor, é também. E coletivo. Porque quantos milhões já se suicidaram? E por incrível que pareça, se suicidaram como se diz, conscientes e outros inconscientes. Quantos milhões de pessoas estão no flagelo destruidor do suicídio? Através da bebida, das drogas, da prostituição, da avareza, das ilusões, do egocentrismo, o orgulho, o egoísmo. É também um flagelo destruidor. Porque através desses monstros, que são flagelos destruidores, nós destruímos milhões de outros seres. Suicídios, esses, coletivo, perceptível e imperceptível aos olhos do indivíduo e da humanidade.
Quantos milhões de pessoas já desfrutaram de diversos tipos de flagelos destruidores com o nome de H1N1, certos tipos de gripes, gripe suína, gripe não sei do que lá mais, flagelos, coletivo e individual, porque cada um de acordo com o seu nível. Flagelo destruidor, a pobreza de cultura, a pobreza de conhecimento coletivo, individual, mas que avassala a humanidade toda. Vamos para o próximo vídeo. Tem mais coisa ainda, continue para você ver.